Boa noite, André Luiz. Boa noite, amigos do céu. Quão feliz e grata eu fico de estar com vocês, virtualmente mesmo. Presencialmente também fico quando estou aí, mas nesse momento estamos, usando as ondas da internet para nos conectarmos. Quão feliz eu fico, pessoal, quando estou na casa de André Luiz, aí no Guará. Me sinto aí na casa. Essa casa a qual eu sou muito grata, que me ensinou um dia lá atrás, na minha mocidade espírita, o primeiro letramento kardeciano. Minha eterna gratidão ao céu, a todos que conduzem os rumos do céu na terra. Viu? O tema que nos traz a casa hoje está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, chama-se o óbolo da viúva. Vamos refletir sobre essa lição linda de Jesus hoje, pessoal. Está retratada em Marcos e em Lucas. A referência que o Senhor faz ao óbolo da viúva, como doação dela, trazendo uma reflexão profunda para nossas almas, né? Uma reflexão que não passa, que é eterna e que faz-se sempre odierna. É sempre presente para nós, aprendizes hoje, né? Candidatos, aprendizes do Evangelho de Nosso Senhor. Nessa parábola linda, nessa análise linda, não é uma parábola, é uma referência a algo que aconteceu. Jesus, à frente do gasofilácio, que era o local onde os judeus depositavam suas doações para o templo, né? Jesus observa a cena junto com os discípulos e depois faz uma análise. Naquele lugar, muitos iam e depositavam seus donativos, suas oferendas, né, para o templo. No final do dia, uma senhorinha aproxima-se e deita ali uma moeda. Coloca uma moeda como oferenda, como donativo, né? Aos olhos do mundo, poderia parecer que era muito pouco, né? E Jesus, que analisa a alma e que nos ensina em todas as suas análises a buscarmos a essência, né? De tudo, para o nosso crescimento. Jesus que perscruta os sentimentos, então dá-nos a lição que não passa. Ele diz aos discípulos que a doação daquela viúva tinha muito mais valor do que todas as doações que houvessem sido feitas no montante do dia, na intenção e condição. Porque, conhecedor das almas que ele era, ele sabia que ela tinha dado do que ela não tinha. Tinha feito um esforço, né, naquela doação. E por isso ela era extremamente válida. Paremos então e pensemos acerca do óbolo da viúva, né? Deslocando-nos do cenário amoedado, da história, da análise, né, que Jesus tirou para nos trazer o ensinamento. Pensemos no óbolo da viúva como um verdadeiro donativo que precisamos dar na terra. E perguntemos-nos, perscrutemos-nos, céu. Toquemos a nossa alma e perguntemos a nós mesmos se temos sido capazes de doar também esse óbolo último, né? No sentido de doar daquilo que é substancial para nós, mas que, em última análise, percebemos que podemos sim compartilhar, podemos entregar, né? O óbolo da viúva é analisado aqui na lição por Kardec como aquilo que doamos de nós, né? Porque como ela deu do que ela não tinha, ela tirou dela, assim, no sentido da alma dela, a coragem de dar. É o mais bonito no óbolo da viúva, que Jesus atenta e deixa como lição para os discípulos, para que eles trouxessem para nós. E é essa parte do ensinamento que nos cabe refletir, sobre essa parte do ensinamento que nos cabe refletir. Qual é a parte de nós que já temos sido capazes de entregar na terra, de doar ao semelhante, de dar ao mundo como contributo para o construto de um mundo melhor, né? Temos sido capazes, vamos refletir com Kardec agora, temos sido capazes de compartilhar os nossos talentos? Ou usamos aqueles talentos que nos são emprestados apenas com fim próprio? Para o nosso crescimento material, para o gozo de prazeres fugidios da terra,
para a conquista de títulos efêmeros. Ou se pegamos o nosso talento já e o colocamos em tarefas que não passam e que contribuem para a construção de um mundo melhor, né? Tarefas que não passam, Céu, são aquelas tarefas cuja realização trazem um sentido gracioso para o nosso coração, aquele quentinho que dá no nosso coração de que aquilo contribuiu para algo que é imaterial, intangível, mas muito importante e que reflete já uma virtude nascente em nós. Esse aí é o tesouro, pessoal, que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. Aquilo que a gente já consegue fazer de belo, sementar de bonito na terra, cuja colheita jamais nos pertencerá, porque pertence ao jardineiro divinal da terra, que é Jesus. Mas se participamos da incementação, como obra benemérita, benevolente, obra bonita na terra, numa palavra, passamos a ter a gratidão no nosso coração de ter participado daquilo. E, portanto, termos devolvido para a vida uma milionésima parte de tudo que é a vida, que pode ser entendida como Deus tem nos dispensado, né? Tudo que temos na terra recebido de inúmeras formas chega no céu, por misericórdia divina. Nunca será por merecimento, tá bom? Por isso é nossa obrigação de devolver. Como você sabe que não é por merecimento, Patrícia, nem me conhece? Eu sei que não é por merecimento, pessoal, porque a gente mora num orbe atrasado. A Terra é um planeta atrasado. Então, todos nós que estamos aqui estamos por similitude de vibração. Porque, como diz André Luiz, tudo em todos os universos, né? Bem filosófico isso, mas dá pra gente compreender, da criação divina conecta-se por sintonia e afinidade. Então, se nos conectamos com a Terra é porque nos afinizamos com o orbe expiatório, que é atrasado. Portanto, nosso merecimento é quase nenhum. E tudo que nos chega por misericórdia. Por isso que a gente já consegue fazer algo de bom e belo na Terra Céu. A gente está devolvendo, assim, a milionésima fração de tudo que temos recebido. E já é bom. E já é bom que façamos, porque houve tempo já em encarnações passadas, transatas, em eras que já transcorreram e que não fizemos absolutamente nada. Tínhamos tudo para fazer e nada fizemos. Hoje a gente já faz. E o patrimônio da construção pertence ao Espírito, né? O resultado da obra pertence ao Espírito. O fruto da incementação dele também partilhamos. Então é uma alegria quando podemos fazer. Então pensemos, se os nossos talentos, aqueles que nos estão sendo permitidos usar nessa vida e dos quais acessamos nessa vida, sempre por misericórdia, tá? Se já estamos compartilhando com outrem. Quando a gente fala que inclusive os talentos estão conosco por misericórdia, algum poderia falar assim, alguma pessoa, né? Ah, mas eu estudei para ter tal talento, né? Eu suei para estudar, para trabalhar. Sim, filho, eu sei. Mas se Deus não tivesse permitido, nos dado condições, nós não teríamos estudado, não teríamos galgado nenhum degrau nas academias da vida. Não teríamos chegado a tal posto para conseguir desenvolver tal talento, entenderam? Então tudo que temos, inclusive os talentos que passam a pertencer como conquista intelectual do espírito, eles são motivos de profunda gratidão. Conseguimos desenvolver o senso da maturação em quaisquer talentos quando Deus permite. Então tudo nos chega por misericórdia. Pensemos no óbolo da viúva, se já temos sido capazes, Senhor, de compartilhar daquilo que a gente sabe fazer, também dos nossos sentimentos melhorados com o mundo. Ou seja, se já somos capazes de dar de nós mesmos para o mundo, tá bom? Dar da nossa presença. Esse mundo tão tecnológico, pessoal, na verdade precisa tanto de pessoas humanas, sabe? De seres humanos que sejam capazes de abraçar, de acolher, de entender. Toda a tecnologia da Terra não supre a carência de um coração humano. Todos os contatos virtuais não suprem a necessidade humana de um abraço, de um colo, de um entendimento, de um minuto de escuta fraterna, escuta verdadeira, quando você não está só ouvindo. Porque ouvir, Céu, quando a gente ouve a algaravia, ouvimos em algum lugar alguma coisa. Ter os ouvidos de ouvir, como Jesus nos convida no Evangelho, significa que sermos capazes de escutar. Então pensemos, se o nosso tempo, que é o recurso mais valioso, pessoal, falando só para os encarnados que temos na Terra, tem sido por nós compartilhado na direção da edificação de um mundo mais feliz. Esse é o nosso óbolo, tá bom? No mundo que nos convida a tantas tarefas, muito essencial, absolutamente fúteis e inúteis para o nosso futuro espiritual,
nas quais nos enfurnamos e temos dificuldade de sair porque a matéria nos arrasta. Se nesse mundo cheio de que fazeres, alguns bem fúteis, mas a gente se coloca neles porque somos criaturas atrasadas. Então, nesse mundo, pensemos que a gente tem conseguido parar e ter um minuto para ouvir alguém. Um momento de escuta verdadeira, de uma audição presente, quando você está alinhando ali o órgão sensorial, mas também o seu sentimento, a sua atenção plena, focada no agora, diante do outro. Pensemos nisso, esse também é o nosso óbolo. O tempo, pessoal, é um recurso valiosíssimo. Arrisco a dizer, com tudo que os Espíritos têm nos dito, que o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem na Terra, porque é o mais escasso. Às vezes a gente pensa assim que algum recurso amoedado, né? Algo que fosse um tesouro terreno, fosse o recurso mais valoroso da Terra, mas não é. Porque a matéria, como riqueza, como recurso, ela passa de mão em mão, os Espíritos ensinam, ela circula entre as pessoas, vai de um para o outro, acessamos-la em algumas encarnações para experimentar o que é essa prova, em outras não, experimentamos a ausência dela para sentir também o que é essa prova e irmos amadurecendo o senso de responsabilidade diante do recurso, entenderam? Que nos chega também por misericórdia, não somente para nós, mas para fazermos o maior número de pessoas felizes. Como somos criaturas atrasadas, muitas vezes pegamos o recurso somente para nós, para os nossos prazeres, para as nossas vontades, para os nossos quereres, e isso é um atraso espiritual. E o recurso, quando nos chega, ele nos chega porque Deus permitiu que fôssemos, mais uma vez, testados como despenseiros de um recurso que não nos pertence, que nos chega às mãos, para multiplicarmos na terra em nome de todos. Entenderam? E às vezes pensamos que então, porque esse recurso é escasso mesmo, esse seria o recurso mais valioso, mas não é. O tempo. O tempo. André Luiz nos fala que o tempo perdido significa que a experiência vai ter que voltar, porque a gente vai ter que aprender. Mas aquele tempo não volta. E falando só para os encarnados, o tempo é exíguo, é curto. A nossa encarnação tem data de validade, né? Por mais que consigamos uma moratória, consigamos a postergação do tempo, porque não tem nenhum determinismo na Terra, né? Temos ali um gênero de prova, inclusive para a desencarnação, proximamente um tempo de fluido vital, mas tudo pode ser modificado, a depender das circunstâncias espirituais de uma vida, né? Mas o que sabemos é que toda encarnação tem um prazo de validade, porque por mais que a ciência esteja desenvolvida, nós conseguimos aí 100 anos, digamos, né, sendo otimistas, com qualidade de vida na Terra e só, né? E aí, depois disso, a curto tempo, virá a desencarnação, para aqueles que chegam a um século de vida na Terra, né, o que muitos não chegam. Ou seja, o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Então pensemos nesse recurso escasso. Se temos dado também o nosso óbolo, o nosso momento, o nosso minuto de doação para uma tarefa que é bonita, que é bela, uma tarefa que ajuda, que é filantrópica, uma tarefa que é assistencial, uma tarefa que é edificante, uma tarefa que é evangélica. Espírita, no entendimento também de tarefa evangélica, tá? Porque o nosso espiritismo nada mais é do que o evangelho rede vivo. O evangelho de Nosso Senhor trazido para as luzes do novo tempo, com o entendimento que a racionalidade do novo tempo exige para a construção da era do espírito, onde todos nós queremos habitar, né? Pensemos se temos dado, então, o nosso óbolo, o nosso tempo, o nosso momento aberto à agenda, compreendendo, gente, que quando a gente falar assim, eu não tenho tempo para isso, eu estou dizendo, isso não é prioridade para mim, tá bom? Quando pensarmos no óbolo da viúva, pensemos nisso. Todas as vezes que a vida nos convidar a algum trabalho e respondermos que não temos tempo para aquilo, na verdade o que estamos falando é, isso não é uma prioridade para mim. E que essa reflexão seja, porta dentro do nosso coração, autoiluminadora. Porque o que não tem sido prioridade para mim? É aquilo que é mundano? É aquilo que significaria que eu conquistaria um título terreno fugidio? Todos os títulos terrenos são válidos, mas todos transitórios. Pensemos nisso. Viu, Cial? Nós podemos estar onde quisermos, trazendo para nós o título que quisermos, que almejarmos, mas todos eles são passageiros. Não se perca de você, nunca mais. Tá bom, amigo? Por quê? Porque o que nós somos? Espíritos. Tá bom? Não se perca disso nunca mais. Em muitas vidas, pessoal, a gente já se perdeu disso. A gente se agarrou àquilo que era absolutamente passadiço e transitório. Nunca mais. Você pode estar onde você quiser estar, fazer o que você quiser fazer consoante seu livre-arbítrio, carregando para si o título que o seu coração almejar, mas lembre-se, você é um espírito. E daqui a pouco a experiência terrena acaba e vai com você aquilo que você tiver argamassado no terreno do seu coração, ou como compreensão vivida, não só como intelectualismo vazio, mas como entendimento que tenha se transmutado em ação para virar sabedoria. Porque é só assim a gente aprende com Emmanuel, que a gente compõe as duas asas
que vão nos permitir um dia, André Luiz, o voo libertador do Espírito. A asa da sabedoria, que nada mais é do que o entendimento transmutado em ações. Não adianta só saber, só virar biblioteca ambulante, só decorar as coisas não adianta. Aprender para fazer melhor e amar, 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 viver diuturnamente a lição do amor, para a gente abrir as duas asas, tá bom? Pensemos sempre assim, se tem sido prioridade para mim, as ações no meu trabalho, na minha casa espírita, na via pública, onde a Providência Divina me matricula, ações que trazem para mim um crescimento em termos de sabedoria ou amor. Essa deve ser a nossa prioridade. Mesmo quando estivermos vivendo a vida de relação, quando estivermos no nosso trabalho, naquele trabalho social que garante o nosso ganha-pão de todos os dias, quando estivermos em algum local público, em algum evento, ainda aí podemos ter os olhos de ver a que Jesus nos convida e pensarmos onde Jesus me quer nesse momento. Essa é a minha prioridade. Fazendo o quê? Falando o quê? Agindo de tal modo? Pensando como? Para que as nossas ações cada vez mais reflitam decisões maturadas. Tá bom? Que o nosso óbolo seja sempre a melhor parte que vamos oferecer, mesmo que seja só um pouco. Que seja sempre assim. Os Espíritos falam que é necessário, sabe, que agora a gente acenda alguma luz. Porque já houve encarnações que acendemos luz nenhuma. É só uma faísca que vamos conseguir, eu sei. Mas é necessário que acendamos alguma luz. Todas as vezes que falarmos daí, não tenho tempo para isso, estamos dizendo, isso não é prioridade para mim. Que agora seja, pensando no óbolo da viúva, prioridade para nós fazer o bem, responder com o bem, construir o bem, insementar o que é bom, belo, digno, correto, ético, probo, na terra, tudo que é virtuoso, numa palavra. Pessoal, mesmo que ninguém faça, tá bom? Quando a gente decide, no hino do nosso coração, portas dentro da nossa alma, que vamos nos caminhar os passos com Jesus, que queremos, enfim, caminhar com Ele, não importa mais o outro. Aprendemos a nos soltar do olhar alheio, da expectativa alheia sobre nós, tá bom? E caminhamos na direção do ser melhorado que já podemos ser. Como diz Madre Teresa de Calcutá, essa alma linda que trabalhou na terra em nome de Jesus, priorize o bem, decida-se pelo bem, faça o bem, mesmo que o outro não te entenda, não queira ou não queira te acompanhar. Tá bom? Ame, entenda, não cobre de ninguém a cota de trabalho que é sua, faça você. Tá bom? E ela dizia assim, faça o bem. Na verdade, gente, ela dizia, nunca foi entre a gente e o outro. Sempre foi entre a gente e Deus. Então, ao decidirmos nossas prioridades, quais serão as prioridades na Terra, pensemos isso. Que precisamos, é tempo de dar o nosso óbolo, construir um tesouro. Para quem? Para nós mesmos. Um tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói na Terra. Que é o tesouro que é a edificação espiritual que passa a nos pertencer, o patrimônio, o legado do Espírito. Antigamente, pessoal, a gente falava muito de herança, né? Hoje tenho visto pessoas falarem menos disso. Mas antigamente as pessoas falavam em herança. Qual é a herança que eu vou deixar para meus filhos, essas coisas. Hoje a gente está entendendo que não é bem isso, isso não importa muito. Se a gente não deixar a herança material, nossos filhos precisam receber de nós um legado. Nossos filhos e todos aqueles que a Providência Divina mandar na nossa direção. Um legado que é espiritual, né? Legado que é oriundo da exemplificação. Que seja esse o nosso óbolo todos os dias. A palavra para nós hoje, pessoal, é exemplificação. Tá bom? Nosso óbolo seja exemplificação diuturna daquilo que temos aprendido. Sobre aquilo que temos falado. Mas especialmente para nós que nos dizemos espíritas. Tá bom? Nós não estamos, pessoal, em condição de superioridade comparando-nos com ninguém de nenhuma religião. Não caiamos nessa falácia. Tá bom? Porque a gente já teve nesse lugar em outras vidas, quando estagiávamos em outras religiões, achávamos que só porque estávamos na religião, ou porque íamos a tal templo, a gente até falava assim, fora da igreja não tem salvação, lembra? A gente achava que só porque levava um título que teria uma salvação. Hoje a gente já compreendeu que salvação é salvação de nós mesmos, dos nossos equívocos, né? E nesse sentido aprendemos no nosso espiritismo que é fora da caridade, que não há salvação, né? Precisamos fazer, então, a mola do amor girar todos os dias, todos os dias. Que a palavra para nós, quando pensarmos em óbolo, seja, então, a palavra da exemplificação. Assim, ó, falando só para os espíritos, que tenhamos congruência entre aquilo que falamos do legado kardeciano para nós e aquilo que vivemos todos os dias. E se eu errar, Patrícia, se eu cair, levanta. Os espíritos sabem que a gente vai errar porque somos alunos incipientes na lição. O nosso orbe é atrasado, nós somos atrasados. Mas é necessário que tenhamos aderência entre aquilo que a gente já aprendeu e os nossos atos, nossas condutas, nossas escolhas diuturnas, né?
Por isso que os espíritos falaram para Kardec que eles sabem qual é o verdadeiro espírita quando há esforço em domar inclinações más. Esforço. Os espíritos não disseram assim para Kardec, a gente sabe que é o verdadeiro espírita quando ele fez a obra. Eles não falaram isso. Porque eles sabem que nós somos muito frágeis moralmente ainda. Se tivesse falado isso, eu ia falar, tchau, céu, não dei conta ainda não. Mas eles disseram, quando fazem o esforço nós já podemos fazer. Esforço diuturno, de fazer melhor, de construir melhor, de dar o nosso melhor, né? De dar o óbolo, aquilo assim que a gente olha e fala, eu preciso abrir mão desse minuto, né? Pra ouvir alguém. É necessário. Ou eu posso abrir mão de vender um tal talento para que esse talento possa ser doado. Assim, eu posso nesse dia estar na sopa. Eu posso nesse dia estar no acolhimento. Eu posso nesse dia estar no atendimento. Eu posso decidir usar a palavra. Eu posso nesse dia dar de mim na construção, na obra, na doação, no pedido, no trabalho. Nesse dia aqui, nesse horário, eu posso doar um pouquinho. Mesmo que a minha agenda esteja lotada. Nunca mais falarmos, pessoal, que o trabalho no bem, na seara do bem, não é uma prioridade para nós nesse momento. Porque nesse momento a gente está fechando a porta para nós mesmos. Tá bom? O bem que fazemos, os Espíritos nos falam, é luz que abrimos em torno de nossos próprios passos. Nos fala Francisco Cândido Xavier. Pensemos nisso. Tá bom? Quero contar uma historinha pra vocês, bem bonitinha, que é contada na revista Seleções. Reader's Digest. Seleções é a versão em português, né? Conta a história de um menininho, vocês verem o que é o óbolo, que era criado pela irmã. E aí, a irmã mais velha, né? Chegou o aniversário dela. Ele amava tanto aquela irmã, que o tratava com tanto carinho, com tanto amor, que o olhava com os olhos do amor. Muito necessário, viu, Cial, que olhemos sempre, cada vez mais, com os olhos do amor. Ainda bem que o amor aqui na Terra é aprendido, né? A gente não nasce amando todo mundo, a gente aprende a amar. Então decida amar, pra aprender a amar todos os dias. O menino amava a irmãzinha, a irmã mais velha dele, né? Que cuidava dele. Eles eram órfãos. E aí, chegando ao aniversário dele, ele teve a ideia brilhante de dar a ela uma joia. E aí ele tinha lá pequenas economias, né? Um dinheirinho que ela dava pra ele às vezes, e ele juntou todas as moedas. E foi até uma joalheria que existia no centro da cidade, um lugar onde ele passava quando ele ia pra escola a pé todos os dias. Chegou lá na joalheria, na ingenuidade de uma criança de 6 anos, 6 ou 7 anos, e colocou as moedinhas em cima do balcão. Nesse momento os vendedores olharam, mas o gerente da loja, que era o dono, chegou e perguntou o que ele queria. Aí ele mostrou que tinha uma pulseira linda de diamantes e que ele queria dar para a irmã. E aí o gerente entendeu ali a fragilidade daquele coração, a ingenuidade, e perguntou, quanto dinheiro você tem aí? E ele falou, é todo o dinheiro que eu tenho. Eu juntei nos últimos anos, todo o dinheiro que eu tenho está aqui para essa pulseira. Aí o gerente, vamos contar, contou as moedinhas e falou para ele, por caridade, nossa, que coincidência, é exatamente o valor da pulseira. História verdadeira. Todos os vendedores se afastaram, porque viram que o que estava acontecendo ali era fora da realidade da loja, né? E aí, o vendedor então pegou as moedinhas do menino, botou a pulseira numa caixa, fez um lindo laço cor-de-rosa, perguntou pra ele pra quem era a pulseira, ele contou toda a história, contou que era criado pela irmã, que era pra irmã, ele, tá. Fez um laço e entregou pra ele, falou, leve para sua irmã, desejou ela feliz aniversário. No dia seguinte era o aniversário dela. Quando ele entregou o presente pra irmã, todo feliz, a irmã levou um susto, porque ele tinha um selo de qualidade da joia, né? E ela sabia que pela situação que eles viviam, ela trabalhava como diarista para ajudar, para manter a casa onde vivia ela e o irmão. Ela não teria nenhuma possibilidade de ter nem metade daquela joia, quanto mais a joia inteira, né? E aí ela falou, meu irmão, vamos até a joalheria, porque eu acho que houve um equívoco. E ele falou pra ela, não teve equívoco. E ela teve, vamos lá. E ele foi com ela. Quando ela chegou lá segurando na mão do irmãozinho, entrou com um embrulho desfeito na mão, todo mundo já percebeu que alguma coisa tinha acontecido. O gerente foi na direção dela. E aí ela falou, olha, deve ter tido um engano. Porque meu irmão trouxe esse presente daqui, mas, sinceramente falando, a gente não teria condições de adquirir uma joia dessa. E o menininho olhando para o gerente. E o gerente falou assim, pegou o embrulho e falou assim, não houve engano nenhum. Aí ela, assustada, falou, quanto custa uma joia dessa? Aí ele respondeu com o amor do coração dele, olha, o preço é sempre uma relação entre o comprador e o vendedor. A gente nunca fala para a pessoa presenteada. E entregou para ela com um laço refeito, falou feliz aniversário. Naquele momento ela entendeu que era um ato de caridade dele também com o irmão. E aí o vendedor botou a mão no ombro dela e falou assim, ele pagou o preço mais caro possível que alguém pagaria por uma joia, minha filha. Ele deu tudo o que ele tinha.
E aí ela ficou muito emocionada, ela entendeu a lição. Que o dono da loja tinha entendido que o menininho tinha dado tudo que ele tinha. Tudo. É o óbolo da viúva. Pensemos nisso. Não tenhamos reserva com relação ao nosso afeto. Dado o nosso afeto para compartilhar, também o óbolo da viúva. O mundo anda muito carente de amor. Dê de você, da sua presença, do seu afeto. As pessoas estão muito carentes, Alva, de receberem afeto verdadeiro, genuíno e incondicional. Dê do seu amor. Na verdade, fica perfume na mão de quem distribui as rosas. Tá bom? Amor não é moeda de troca. Não espere receber. Dê do seu sorriso. Dê da sua alegria. Dê do seu talento. E, especialmente, perdoe. Tá bom? O prefixo per, na língua portuguesa, de origem grega, significa mais que. Então, quando você fez algo perfeito, é mais que feito. É perfeito. É muito feito. Muito bem feito. Entenderam? Quando você perdoa, você deu muito. Ou seja, você deu o melhor do seu coração. Aprendamos a dar a melhor parte de nós, tá bom? Eu quero encerrar nossas reflexões de hoje lembrando Marta, espírito lindo, contemporâneo de Jesus, cuja irmã era Maria, cujo irmão era Lázaro. Vamos lembrar Marta? Jesus chega na casa de Maria e Marta, né? Ele ia pregar lá. E quando Jesus ia pregar, quem é que ia com Jesus ao céu? Todo mundo queria ir com o mestre. Todo mundo queria tocar na veste do mestre. Nós também queremos, né? Nesses dias difíceis, de enfermidades físicas ou morais, todos nós queremos tocar um pouquinho na veste de Jesus. Lá ia Jesus pregar na casa de Maria e Marta. E enquanto Jesus não chegava, as meninas, né, Maria e Marta, estavam arrumando a casa. Confusão para arrumar a casa. Puxa a cadeira, abre a janela, quem sabe faz aí um chá, quem sabe faz um pão, puxa mais cadeira, pede cadeira pro vizinho, abre a porta, vai chegar muita gente, varre a casa, limpa aqui, tira a poeira, Jesus vai chegar. Aquela coisa, né, arrumando a casa para Jesus. Chega Jesus. Quem ia com Jesus, pessoal, como eu perguntava? Todo mundo. Jesus chega com a multidão daqueles que são carentes do corpo e da alma, né? Nós também somos. Precisa muito tocar em Jesus. Chegava com Jesus as mães com as crianças, as mães solteiras com as crianças, chegavam os soldados romanos, chegavam os judeus convertidos, que não eram convertidos, chegavam os doentes, todo matiz de enfermidade que você pode sonhar, todo mundo atrás de Jesus, todo mundo chega na casa, Jesus começa a pregar. Nesse momento, o que acontece? Nesse momento, Maria para. Maria estava ajudando a Marta a arrumar a casa, né, gente? Busca água, mais água fresca, bota água na moringa, pega mais copo, pega mais cadeira, um banquinho lá fora, vamos precisar arejar a casa. Chega Jesus começa a pregar. Maria para. Parece que estanca o tempo, tá bom? Precisamos ser capazes também de parar a azáfama, a nossa volta, para perguntar no hino da nossa alma, Senhor, nesse dia, Jesus amado, o que queres que eu faça? Para conseguirmos atender a Jesus, estarmos onde Ele quer que estejamos, tá bom? Darmos um tempo para as causas maiores da terra, aquelas que não passam, tá bom? Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta, amigos, tem que ser feita todos os dias, portas adentro do nosso coração. Naquela algavaria, Maria para ouvir Jesus. Marta, não. Marta, esse espírito que teve muita oportunidade de refletir sobre a fala de Jesus, evoluiu muito. Hoje Marta dá mensagens por meio do médium Marcel Mariano lá na Casa do Caminho, junto com o Divaldo Franco. É uma alma lindíssima. Marta não. Marta naquele momento ficou confusa, né? Tinha muita coisa para fazer. E aí continuou fazendo. E Maria escutando Jesus. De repente Marta para e fala, Senhor, não te incomodas, mestre? Que Maria não me ajude? E aí Jesus olha para Marta. Aprendemos os detalhes, as minúcias da passagem do mestre na terra, estudando Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Recomendo que todos leiam, tá bom? Como é que a Amélia Rodrigues pega as cenas? Gente, todas as cenas da história da humanidade estão gravadas no éter universal. As histórias individuais estão gravadas em nós, no perispírito que funciona como gravador. As histórias das sociedades ficam gravadas no éter universal. Vemos isso com muita clareza lá em Memórias do Suicida, quando o Camilo Cândido Botelho vê então cenas da época de Jesus e o Espírito explica para ele que estava vendo projeções que estavam gravadas, né? Da mesma forma, a Amélia Rodrigues nos narra os episódios dos evangelhos na minúcia. A Maria para ouvir Jesus, gente. Silencia a alma, alinha mente e coração. Precisamos aprender de Maria, né? Todos nós. Marta ainda ficou ali um pouco confusa,
queria saber o que fazer, como fazer, tinha coisa para fazer. Senhor, não te incomodas que Maria não me ajude? Jesus olha para Marta com os olhos do amor. Preciso, viu, céu? Que nós também. Ao darmos de nós, olhemos a cada um com os olhos do amor. Recebamos aquele que vem na nossa direção, aquele que ninguém recebeu, aquele que ninguém quis, aquele que ninguém ama. Recebamos esse com os olhos do amor, com o abraço do amor, com o coração que está aprendendo a amar. Tá bom? Jesus olha para Marta com os olhos do amor e fala: Marta, Marta, Maria pegou a melhor parte. Aprendamos essa lição como Marta aprendeu a pegar a melhor parte. Ofertar a melhor parte. Para que possamos, no transcurso das eras, nos tornarmos um futuro que não é hoje real, mas que há de vir para nós como um futuro lindo, tornarmos aquilo que André Luiz, mentor de nossa casa, chama de seres humanos de primeira classe. Aqueles que aprenderam a ter por bússola na terra o amor. A ter o amor como guia de seus próprios passos. A ter o amor como norte de suas escolhas na terra. Pessoal, que Jesus, o sublime timoneiro da terra, nosso maior amigo, nos ajude nesse processo de aprendermos a amar para dar amor. E aí, como diz aquele provérbio budista, quando o aprendiz aproximou-se do mestre e perguntou: mestre, lá em casa tudo está tão difícil, tudo está tão complicado, o que eu faço? O mestre dele responde: dê amor. Passa alguns dias, o aprendiz volta e fala: mestre, lá em casa continua difícil, está cada vez mais difícil, o que eu faço? O mestre responde: dê mais amor. Jesus, que o mestre dos mestres, que é Jesus, nos ensine, Senhor, a cada dia, dar amor, dar mais amor, colocar amor em tudo que fizermos, abrirmos espaço para amor em nossas vidas, em nosso coração. Obrigada, pessoal.